é através de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estava abrindo aqui errado. Pronto. Mas eu vou falar hoje de um personagem. Claro, dentro do mesmo contexto, eu só prego sobre isso mesmo, né? Vocês gostaram de voltar a pregar com... Eu gosto desse negócio. As mãos ficam livres para... né? Estou me acostumando de novo. Vou falar de um personagem que é pouco falado, né? O nome dele é esquisito, mas está na Bíblia. A história, na verdade, é linda. Eu acho a história muito bonita. Que personagem era esse? Mefibosete. Quem já ouviu falar? Olha, tem uns 3. Mefibosete. Quem era esse cidadão com esse nome esquisito? Era filho de Jonatas, não do meu cunhado. Jonatas, filho de Saul. Ele era neto de Saul. E esse homem, ele tinha algo que chama a atenção. Na verdade, é o que rege a história dele. Esse homem, ele era um homem aleijado de ambos os pés. Os seus pés eram tortos. Ou seja, ele era manco, o seu caminhar não era direito. Agora, você precisa saber, né, entender como de fato que isso aconteceu, o contexto da história, né? Eu vou tentar contar para você rapidamente a história. Você vê aquele capítulo imenso, né? Às vezes a gente vem contar aqui e conta em 1 minuto a história, mas você entende, amém? Está lá em 2 Samuel capítulo 9. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi e Jonatas, eles tinham algo em comum e fizeram uma aliança de sangue. Sabe, uma aliança, a alma de um, sabe, se apegou à alma do outro, com profundo amor de irmão. A Bíblia diz que eles resolveram fazer uma aliança de sangue, né? E essa aliança de sangue é uma cerimônia que realmente está na palavra de Deus, né? Está na palavra de Deus, é algo sagrado. Por quê, pastor? Porque a nova aliança é uma aliança de sangue, amém? Então eles fizeram vários rituais lá, mas um deles, básico para você entender, eles cortam aqui o pulso aqui um pouquinho, onde dê para pingar o sangue de um e de outro, e eles encostam aqui, e o sangue é vida, e um recebe a vida do outro. E agora, com aquele pacto, com aquela aliança, eles estão dizendo: olha, nós somos um, e tudo que te pertence agora me pertence, e tudo que me pertence agora te pertence. Então eles tiveram essa amizade, esse amor profundo de irmãos. E aí, você sabe, não sei se você sabe, né? Mas Saul, que era pai de Jonas, por ele ter inveja de Davi, ele vivia perseguindo Davi, e vivia querendo matar Davi. Por quê? Porque ele tinha inveja de Davi. E aí ele espalhou que Davi era um inimigo. Então Davi era como se fosse um inimigo de Saul, ao ponto de Davi ter que andar escondido também, porque se alguém da parte de Saul encontrasse Davi, poderia matá-lo, porque teve-se a ideia de que Davi era inimigo de Saul, mas não era. A Bíblia diz que o próprio Davi teve oportunidade de matar Saul e não o fez. Por que não fez? Porque não era inimigo. Você está entendendo? Amém? Aí, certo dia, está lá Jonatas e Saul, eles estão lá guerreando na peleja contra os filisteus, em cima do monte. E o que é que aconteceu? Mataram Jonatas e Saul, morreram nessa peleja. A notícia, você sabe, se espalha rápido. Logo correu e chegou na casa de Saul. Morreu Jonatas e Saul. O que é que aconteceu?
a babá. Diga comigo, babá. Pra você não esquecer. Que estava cuidando de Mefibosete, o que ela fez? Ela ouviu a notícia e alguém disse: Davi vai vir, Davi vem aí, e ele vai destruir a família de Saul. Eles morreram, agora se prepara. Davi com certeza está vindo aí, para acabar com todo mundo. O que é que aconteceu? Aquela babá pega o menino e corre com o menino para tentar salvar o menino do perigo. Agora, de um perigo que não existia. Quantos estão entendendo? Mas ela, assustada, tentou salvar e correu com o menino no seu colo. E aí, quando ela corre, ela deixa o menino cair. Tudo para te contar por que ele é aleijado dos pés. Mas é importante você entender a história, o contexto. Ela deixa o menino cair, e o menino cai e fica aleijado de ambos os pés. Você sabe, naquela época não tinha a medicina de hoje, então não dava para levar no ortopedista, botar os ferros lá e aquela coisa toda e tal, não dava. Então, não tinha. Então, do jeito que sarou, ficou aleijado. Certo? Isso que aconteceu. Mas vamos lá falar de Mefibosete. O nome Mefibosete, o que é que ele significa? Isso é importante para nós. Ele é dividido em duas partes. Bosete, no hebraico, significa vergonha. Você sabia disso? Até no Google que você botar, você vai ver que lá. Mas no hebraico você vai ver que Bosete significa vergonha. E Mefi significa lábios. Ou seja, Mefibosete significa lábios de vergonha. Olha só. Então, o que é que nós temos aqui? Ele era aleijado de ambos os pés, chamado de vergonha. Olha só quem era ele. Aleijado de ambos os pés, chamado de vergonha. Pastor, então o que é que significa isso? O que é que isso quer dizer? Vamos lá, vamos começar. Aquela babá, não falei para você da babá? Ela simboliza a lei. Que lei, pastor? A lei no Novo Testamento. No Novo é a lei no Novo Testamento. Como assim, pastor? Lá em Gálatas capítulo 3 e 24 diz que a lei para nós ela foi como um aio. Quem sabe aqui o que é aio? Aio é babá, ama, cuidador de criança, não importa como você queira chamar. Isso está lá em Gálatas. Então, aquela babá, ela simboliza a lei no Novo Testamento, porque Paulo está dizendo que a lei para nós foi como um aio, como uma babá. Só que, como aquela babá, a lei não tem poder de sustentar você. Exatamente. Como aquela babá, a lei, ela não tem poder de sustentar você. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que todo crente que anda pela lei, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Você está entendendo? Quem anda pela lei, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Por quê? Porque a lei não tem poder de consertar os seus pés tortos, não tem poder de sustentar, ela só tem o poder de mostrar para você. Só isso. A queda, irmão, na verdade, ela vem quando há lei. Tem lei, tem queda. Porque a lei, ela é impotente de sustentar você. Aí, a Bíblia fala, então, que Mefibosete foi viver num lugar bem longe, bem distante. Agora eu quero ler o texto, vai projetar aí, né? Eu quero ler com você, está lá em 2 Samuel capítulo 9. Vou lendo e você pode ir acompanhando. Tem que ser rapidinho porque é ceia. Vamos lá.
Está aí? Disse Davi: resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Vamos começar aqui com esse versículo. Um dia, Davi está lá no seu palácio, na sua casa, e aí ele olha talvez a cicatriz lá, no punho dele, e ele pensou, lembrou, será que tem alguém na casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Você está entendendo, irmão? Tá não, vou te explicar agora. É a mesma coisa que Deus está falando para você hoje. É a mesma coisa que Deus quer fazer com você hoje. Será que tem algum filho de Adão para que eu possa usar de bondade para com ele? Amém, irmãos? Vou continuar lendo. Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Respondeu o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Onde é que ele estava? Diga comigo, Lodebar. Esse é o lugar onde morava Mefibosete. O que é que significa Lodebar? Lo significa não. Debar significa pasto, pasto. Ou palavra de Deus. Você está entendendo? Então, o que é que significa Lodebar? Significa que ele morava num lugar deserto, onde não havia palavra de Deus. Você está entendendo? Amém, irmãos? Morava num lugar deserto, escasso, onde não tinha nada. Irmãos, você sabe, Deus não nos criou, estava agora mesmo falando antes de começar o culto, Deus não nos criou com esse objetivo, para você viver no deserto. Tem gente que é um negócio, você encontra com ele, como é que tá, irmão? Oh, aquele deserto, irmão. Luta, hein? Estão aqui como Deus quer, porque na cabeça dele, Deus quer que ele esteja lá, na prova, na luta, comendo o pão que o diabo amassou, como diz o outro, né? Mas está enganado, irmão. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no deserto, irmãos? Não, Ele colocou o homem no jardim, e disse: esse jardim é lugar de delícias, assim vai ser o nome dele, porque ele tem tudo que você precisa. Quando ele tira o povo lá do Egito, que o povo passa pelo deserto, ele diz: aí não é o lugar de vocês, o objetivo, o meu propósito é que vocês vá para Canaã, uma terra que mana leite e mel, é fartura, é coisa boa, é vida abundante, é coisa maravilhosa, é isso que Deus tem para nós. Mas tem gente que pensa o contrário, acha que o propósito de Deus é matar você no deserto. Não, irmão, não. A vontade de Deus é que você tenha uma vida e vida abundante. Amém, irmão? Deserto não é propósito de Deus. Você sabe, você vive no deserto enquanto você vive com medo e com vergonha, assustado, como Mefibosete. Amém? Então, já falei para você, Mefibosete, o nome dele significa vergonha, e agora ele mora em Lodebar. Olha só, aleijado de ambos os pés,
O nome dele significa vergonha e ele mora em Lodebar, escassez total. Olha só. Por que então? Por que ele morava no lugar deserto, distante, isolado? Por quê? Porque ele tinha medo. Estou chegando no medo agora? Vou falar do medo de novo, porque ele tinha medo. Desde pequenininho, irmãos, quando ele caiu, disseram para ele: ei, não sei quanto tempo tu vai durar, porque uma hora ou outra Davi vai te achar. Você está entendendo? Davi vai te matar. Você é o único que sobrou da casa de Saul. O único. Não tem mais ninguém. Pode, uma hora ou outra ele te acha. Te esconde. Você está entendendo? E ele foi para bem longe. Lodebar, canto de escassez, porque ele estava com medo. Medo. Vamos lá. Você sabe, ele passou, disseram isso para ele a vida inteira, ele passou a olhar Davi dessa forma, dessa maneira. Mas não era isso que Davi pensava, você sabe, já li para você. Ele estava lá no palácio dele pensando o quê? Será que resta alguém da casa de Saul para eu usar de bondade? Você sabe, essa bondade aqui, que é no Antigo Testamento, quando eu clico, a palavra é shed, essa palavra é a mesma para graça no Novo. Você sabe, nós somos pregador da graça. Hoje eu estou pregando sobre a bondade, mas é a mesma coisa. Amém, irmãos? Mesma coisa. Será que há alguém que eu possa usar de graça para com ele? Então, para você entender, deixa eu contar aqui algo. Você precisa compreender essa história aqui alegoricamente. Vou explicar para você. Nessa história aqui, irmão, Davi, ele representa Deus. Quem que é Davi, irmãos? Deus. Jonatas representa Jesus, Jesus Cristo. Amém? E Mefibosete aponta para todos nós. Davi, Deus, Jonatas, Jesus e Mefibosete, todos nós. Você precisa saber isso para você entender aqui do que eu estou falando. Então a Bíblia fala claramente, nós já lemos no verso 1 de 2 Samuel 9. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor a Jonatas, por amor de Jonatas. Então, na alegoria bíblica, irmãos, isso aqui é Deus dizendo: será que tem hoje aqui um filho de Adão para que eu possa usar de bondade para com ele, por amor de Jesus Cristo? Você entendeu agora? Tem muitos aqui, às vezes: pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia? Pastor, eu quero estudar a Bíblia. Você sabe que não tem muito segredo. O segredo é só esse: vai ler a Bíblia e fica procurando Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, em todo canto. É Mefibosete, procura que ele está lá. É Abraão, procura que ele está lá. É Adão, procura que ele está lá. É Isaac, procura que ele está lá. Tudo ele está lá. É a rocha, é a arca, é a água, é o fogo, é o tabernáculo, é o vento. Tudo é ele. Amém, irmão? Então ele está inserido. Tudo tem a ver com a sua obra de redenção. Tudo vai falar do sacrifício da cruz. Estou pregando hoje sobre a ceia. Aonde? No Antigo Testamento. Você vai ver já que tem tudo a ver com a história. Então, Davi é Deus nessa alegoria. Jonatas é Jesus. Mefibosete somos todos nós. Deus está dizendo para você: existe alguém, filho de Adão, que eu possa usar de bondade por amor a Cristo? Não é por amor a você, é por amor a Cristo. Porque tudo que Ele quer fazer na sua vida só pode ser feito por amor a Cristo Jesus. Não tem nada a ver com você, eu digo isso todo domingo, não tem nada a ver comigo, é tudo a ver com Ele. Você é abençoado por amor a Jesus Cristo. Eu sei que sempre tem aquele que quer se esforçar, que quer ser bonzinho, para merecer a bênção. Não, se eu for bem bonzinho aqui, eu vou merecer a bênção.
Irmãos, eu digo para você, isso é merecimento. Você não pode ser abençoado por causa de você. Você só é abençoado por causa de Cristo. Você não pode receber glória de nada. Zero. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Você não pode merecer nada. Não tem como você dizer para Deus, eu fiz isso. Tudo que você fez não é suficiente para atender aquilo que Deus quer. Por isso a única maneira de você ser abençoado é estando em Cristo, é através de Cristo. Por isso que Ele diz para você hoje, eu quero usar de bondade para com você hoje, eu quero te abençoar hoje, eu quero te dar o teu milagre hoje, eu quero responder a tua oração hoje. Mas saiba, não é por causa de você, não é por amor a você, é por amor a Cristo. Amém, irmãos? Ele não vai dar a bênção para você porque você tem os pés corretos. Não, meu pé não é igual ao do Mefibosete, é correto. Não vai dar não, porque o seu caminhar é reto. Assim muitos acham. Ele vai dar por amor a Jonatas, a Jesus Cristo. Amém, irmão? Então, sabe, quando você vir receber, irmão, quando você vir receber, você vai olhar, lembra do grande sacrifício do Calvário, daquilo que nós celebramos hoje na ceia. Quando você vem hoje, você está vindo hoje receber algo da parte de Deus. Davi estava lá, talvez olhou para o pacto que ele fez com Jonatas, aliança, e disse, quero abençoar, vou abençoar por amor a Jonatas. Você veio aqui hoje, quero te dizer uma coisa, Deus Pai vai olhar para o sacrifício da cruz, o sangue derramado na cruz, e vai abençoar você por amor a Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Pastor, essa aliança que foi feita, essa aliança não foi feita entre mim e Deus, não foi eu que fiz essa aliança com Deus? Você sabe, irmão, a aliança ela não foi feita conosco diretamente, não. Se você não sabia, eu estou dizendo para você hoje, a aliança não foi feita conosco diretamente, ela foi feita através de um representante. Através de um representante. Quem que é esse representante, irmãos? Quem que é? Na história aqui, é Jonas. Mas nós sabemos que o nosso representante é Jesus. Ele que tem os cravos na mão, as marcas da aliança. Abraão, quando fala de aliança, Abraão ele exemplifica, porque ele foi o homem que foi fazer uma aliança com Deus diretamente. Quem já viu essa história? Não vou abrir, mas ele foi o homem que foi fazer uma aliança com Deus diretamente. Saiu ele para fazer todo o ritual da aliança, pega os animais, corta no meio, bota em fileira, e aí era assim que era feita a aliança, o sacrifício, cortava os animais ao meio, botava em fileira, e aí as duas pessoas que estavam fazendo a aliança, ela caminhava por entre as partes dos animais, as duas caminhavam, dizendo que estavam fazendo uma aliança, está escrito na Bíblia, depois você lê, ok? Por quê? Porque aquela aliança, ela tinha algo, ela não podia ser quebrada. Se a aliança fosse quebrada, qual que era o pagamento disso? A morte. A Bíblia diz que Abraão foi fazer, arrumou tudo bonitinho, e de repente escureceu tudo e bateu um sono nele, que ele adormeceu. Quando ele consegue abrir o olho, ele olha, ele vê no meio dos animais mortos uma tocha de fogo e um fogareiro andando. Ô irmão, se você não se anima com isso, eu fico arrepiado. Andando no meio dos animais, fazendo a aliança. Ele olhou,
A tocha de fogo era Deus Pai. A tocha de fogo era Cristo, o fogareiro era Deus Pai. Deus Pai e Deus Filho estavam fazendo uma aliança. Amém? Eu, o homem, Abraão, não poderia fazer, porque se eu faço uma aliança com Deus, daqui a pouco eu quebro. Então, ele enviou o seu filho, como homem, para fazer a aliança, uma aliança perfeita e eterna, que não tem fim, porque Cristo não cometeu pecado, Ele não quebra a aliança. Você está inserido em uma nova e eterna aliança que não tem fim. Amém, irmãos? Essa é a aliança. Aleluia. Ele é o seu representante. Então, entenda isso. Saia daqui com esses detalhes. Hoje eu quero te ensinar sobre isso. Você sabe, você não entra na nova aliança diretamente. Não. Você entra como um beneficiário. Coisa boa, né? Alguém fez para você, tem coisa melhor do que você ser beneficiário? Ou seja, em outras palavras, você só se beneficia. É isso que a Bíblia diz. E é isso que acontece, irmão. Cada vez que um homem crê, ele é enxertado em Cristo e ele passa a ser participante dessa aliança entre Deus Pai e Deus Filho. Toda vez que vem alguém aqui à frente e diga eu quero Jesus, essa pessoa é enxertada em Cristo, faz parte agora dessa aliança. Que aliança? A aliança entre Deus Pai e Deus Filho. E agora você recebe todo o benefício dela. Você é um beneficiário. Qual que é o benefício? Lembra o que eu falei? O que é que acontecia entre a aliança de duas pessoas? Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. O que é que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, você é o beneficiário, você não fez nada, ele só pegou, você fez uma aliança, ele pegou tudo que era seu, e pegou tudo que era dele e colocou em você. Você está entendendo, irmão? Que maravilha isso, irmão. Vamos lá para a história. Esqueci do tempo, vamos lá. Mefibosete, né? Foram buscar ele agora. Davi vai lá buscar. Traz ele aqui. Aí chegaram lá para buscar Mefibosete. Você consegue imaginar comigo? Diante da história que eu já contei para você. Você consegue imaginar naquele dia o soldado, aquele monte de soldados chegando na porta de Mefibosete? Tudo armado, soldado de Davi. Eu imagino que se ele tivesse mulher, a mulher dele deve ter dito para ele: eita amor, já foi se despedindo, não deu mais, não adianta correr, não adianta, não tem para onde ir. Eu fico imaginando, irmão, eu fico imaginando, talvez, sei lá, se quando ele chegou diante de Davi lá, colocaram ele diante, Davi quer ver você, mandou levar você agora. Ele imaginou, ele não quer nem mandar ninguém me matar, ele mesmo vai me matar, porque eu era da família real, então ele mesmo que vai matar. Eu imagino ele chegando diante de Davi, eu não sei se o chão ficou todo molhado, assim, de tanto medo que ele estava. Medo, deve ter sido algo. Quantos acreditam que ele estava com muito medo? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Essa é a história de todo homem. Quem que é Davi aqui na história? Quem que é Davi? Deus. Essa é a história de todo homem. Qual? Medo de Deus. Essa é a história de todo homem. Tem medo de Deus. E ainda tem muita gente usando a Bíblia para fazer mais medo ainda, dizendo que Deus, olha, cuidado, porque se a mão de Deus te pegar, não fica nada, não vai ficar osso sobre osso. Cuidado, porque a mão do meu Deus é pesada. Tem gente que fala assim, viu isso? Meu Deus do céu, fazendo mais medo ainda. Mas na minha Bíblia é o contrário, irmão. Tem muita gente assim,
passaram uma ideia errada, como passaram para Mefibosete. Passaram uma ideia errada para Mefibosete de Davi. Passaram para muita gente uma ideia errada a respeito de Deus. Mas Deus diz para você: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o pensamento que Deus tem. Amém? Então muda agora, irmão, muda, o seu testemunho deve ser outro. Tem que ser outro. Nós não servimos a Deus porque temos medo, nós descobrimos que fomos amados, foi isso que aconteceu. Nós estamos aqui hoje porque temos medo de Deus, porque nós temos medo de ir para o inferno, porque temos medo da ira de Deus. Não tem um pingo de medo. Nós estamos aqui hoje porque descobrimos que fomos amados por Ele. O amor dele nos constrange, nos atrai. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Qual é a primeira coisa, irmão, que Deus diz para ele? Está lá no verso 7. Que Davi diz para ele, quando ele chega, qual a primeira palavra? O que é que ele diz? Então diz Davi: não temas. Deus diz para você hoje. A primeira coisa que Deus diz para você é: você chega com medo diante de Deus, você chega apavorado, Deus diz para você: ei, não temas. Você está assombrado, por quê? Não temas. Agora, é por causa de você, irmão? É por causa de você que você não vai ter medo? Não é por causa de você não, irmão. Aqui é por amor a Jonas. Você não tem medo de Deus por causa de Cristo Jesus. Você não tem mais medo de Deus porque Cristo Jesus é aquele seu representante. Você é amado por causa dele, você foi colocado nele. Quantos estão entendendo aqui? Amém, irmãos? Glória a Deus. Por causa dele, de quem? De Cristo. Eu vou usar de bondade para com você. Fala para o irmão do seu lado. Diga: por causa de Cristo, Deus vai usar de bondade para com você. Tudo por causa dele. Você não tem que se gloriar de nada, porque é tudo por causa de Cristo. Então quando você vier aqui na reunião buscar o seu milagre, esquece de você, esquece do seu pecado, esquece dos seus pés tortos. Ouça só Deus dizendo: eu vou fazer por amor a Jesus. Amém, irmãos? Por causa da aliança, irmão. Tudo é por causa da aliança. Não foi você sabe, nem isso, assim como ele. Não foi Mefibosete que foi atrás de Davi. Davi foi atrás de Mefibosete. Sabe por quê? Só para poder hoje eu estar aqui dizendo para você: não foi você que veio atrás de Deus, foi Deus que mandou buscar você. Você não está aqui, não é por causa de você mesmo, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Amém, irmãos? Você nunca buscaria Deus por si mesmo, nunca. Vamos ver lá, vamos continuar, o tempo acabou. Vamos ver o que é que Deus diz lá para Mefibosete. Lá no versículo 7, né? Olha o que é que ele ainda diz mais. Então disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei. Olha só, irmão, outra promessa aqui para você. Vamos extrair tudo do texto. Outra promessa. Que promessa? Ele vai restituir tudo que foi roubado de você. Eu não sei o que foi que antes, lá no mundo, lá em Lodebar, te arrancaram, te fizeram. Eu não sei o que é que você perdeu, o que é que roubaram de você, o que é que o diabo roubou. Talvez você diz: eu perdi anos da minha vida, eu perdi isso, eu perdi aquilo outro, ou porque não foi antes, ou
deveria ter conhecido o Senhor antes, porque eu perdi tanto, olha a minha vida, olha o meu passado. Ele diz para você hoje: eu te restituirei aquilo que foi roubado de você. Amém, irmãos? Receba a promessa de Deus. Versículo 8, vamos continuar rapidamente. Diz: então se inclinou e disse, aqui é Mefibosete, dizendo: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Oxa, tem pessoas, né, irmão, que é assim. Eles acham que vão receber o milagre ficando se depreciando. Já viu? Ou eu não presto. Quem sou eu? Eu não presto para nada mesmo. Não tem jeito na minha vida. Eu sou só vergonha. Eu sou só decepção. E aí com isso acha que vai tocar o céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não. Ele já sabe aquilo que você é. E Ele sabe aquilo que Ele tornou você. E hoje, irmão, você foi feito filho de Deus. Hoje Ele te chamou, Ele te chama, porque hoje você está em outra posição. Hoje você está sentado à mesa do rei. Você é filho. Vocês observaram que depois, toda essa conversa aqui de Davi com Mefibosete, desde o princípio, não tem nenhuma ordem para Mefibosete? Nenhuma ordem. Por quê? Você sabe por quê? Porque tem filho e tem servo. E tudo muda. Filho é filho e servo é servo. Sabia disso? Versículo 9, vamos continuar lendo? Versículo 9. Chamou Davi a Ziba. Quem era Ziba? O servo. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo, diga comigo, tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu, teus filhos, os teus servos, e colherás os frutos, para que a casa do teu senhor, quem é o teu senhor, que ele está dizendo aqui? Mefibosete. Teu senhor tenha pão que coma. Porém, isso aqui deu ordem, ele vai trabalhar, tu vai trabalhar bem muito, os teus filhos, os servos, toda a tua equipe, e era grande, tudo vai trabalhar, e vai trazer e dar para Mefibosete. Está entendendo? Servo. Agora Mefibosete ele diz: porém, Mefibosete, está aí, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Olha só, irmão. Mefibosete agora é filho, vai comer sentado à mesa. E olha, aí continua. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha o tanto, aqui era grande aqui. Ele tinha uma equipe que ia trabalhar para ele. Você ficou feliz agora? Porque Mefibosete é você aqui na história. Amém, irmão? Você foi feito filho. Mefibosete não vai fazer nada. Outros vão fazer para ele. Ele não vai fazer nada. Outros vão fazer para ele. Pastor, mas quem? Quem que vai fazer para ele? Os anjos, irmãos. Os anjos são os servos, diz a Bíblia, que Deus enviou os anjos para servir você. A Bíblia diz que os anjos, eles servem aqueles que hão de herdar a salvação. Então, Deus já deu ordem aos anjos ao seu respeito: serve ele, trabalha por ele, cuida dele, guarda ele, vê o que ele está precisando. Você é filho. Você está entendendo a diferença aqui, irmão? De servo e de filho? Uau! Eu fico feliz. Sei que você não fica, mas eu fico. Pastor, gostei. Então eu sou filho, né? Não tem que fazer nada. Não tem mesmo. Você é filho. Filho não tem que fazer nada. Mas quando um filho resolve servir, aí tem glória, irmão. Quando um filho resolve servir, a glória é grande. Sabia disso? Você sabe?
quando tem a monarquia ainda na Inglaterra, e quando o filho do rei Charles agora, ele de vez em quando, o príncipe, resolve servir. E no tempo desse ele resolveu ir servir comida numa base militar. Você imagina como é que foi? Eu estou sabendo aqui no Brasil que ele estava lá. Por que eu estou sabendo, irmão? Porque quando um príncipe da Inglaterra vai para uma base militar servir comida para recruta, irmão, isso é glória. Isso sai na mídia, todo mundo comenta. Ele não precisava, mas fez. Olha como ele é, o príncipe servindo numa base militar. Olha só, você está entendendo? Isso tem glória. Se fosse um empregado servindo comida, ninguém ia nem saber, nem querer saber quem era o nome desse empregado. Sim ou não, irmão? Por quê? Servo, irmãos, que servem, não fazem mais do que a obrigação. Agora, filhos que servem vão ganhar recompensa. Posso dizer de novo para você botar no seu Instagram? Servos que servem não fazem mais do que a obrigação. Agora, filhos que servem vão ganhar recompensa. Porque é nisso que tem glória. Você que serve aqui, quero dizer para você, você é um príncipe servindo. Você não precisa servir para ser abençoado nem amado por Deus, mas quando você resolve servir, você está entendendo? Quando você sai da sua casa, toda semana, vai para a casa de outro irmão, liderar uma célula, cuidar de um grupo, evangelizar, fazer algo, você é um príncipe servindo. Vocês estão entendendo aqui? Sua recompensa está guardada. Vamos continuar, para terminar, de fato agora. Versículo 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei mandar, o seu servo, assim o fará. Vamos prestar atenção agora nessa parte aqui? Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos. Comeu Mefibosete, sentado na mesa do rei, como filho. Como filho. Uau! Quem é Mefibosete aqui na história, irmão? Amém? É você que foi chamado para sentar na mesa do rei e comer como um filho. Que filho? Como filho, Jesus. Você foi sentado para comer como filho. Você foi feito filho. Nós éramos Mefibosete nessa história, irmão. Deus resolveu usar de bondade para conosco por amor de Cristo. Hoje você não tem mais que se preocupar com seus pés tortos. Onde você morava, lá no deserto, na escassez e no Lodebar. De onde você veio, o que você fazia, o seu passado, está esquecido. E eu quero dizer para você, passei agora, né? Cada vez, irmãos, que nós partimos o pão, tomamos o cálice, nós estamos participando da mesa do rei, sentando na mesa do rei. Você sabia que a mesa era um tipo de... A mesa é um tipo de sangue. Por quê, pastor? Porque quando você se assenta na mesa, no descanso do rei, os seus pés, irmão, sabe o que acontece? Eles não aparecem. Se eu tiver uma mesa aqui agora e eu sentar, sabe o que aqui fica encoberto? Meus pés. Mefibosete sentou na mesa do rei e os seus pés, que eram tortos, ficaram encobertos. Nem ele, nem ninguém conseguia ver. Amém, irmãos? Na mesa de Davi, fala do pão, não fala do sangue. O sangue é a mesa que encobriu os pés tortos. Amém? Glória a Deus. Eu acho isso maravilhoso, irmão. A atenção agora aqui não é mais no pé, a atenção agora aqui é no rei e na comida.
Você não fica mais pensando aqui no pé. Aqui na Igreja Vida é assim. É ceia. Lembra agora, se tem algum pecado aí para poder ceiar. Não. Esquece do teu pé. Olha para a comida e olha para o rei. Olha para a comida e olha para o rei. Olha para a comida e olha para o rei. E quanto mais você vai comendo da comida do rei, sabe o que é que acontece com você? Os seus pés vão se endireitando. Sem você ver, os seus pés vão se endireitando. Você nem está vendo, mas algo está acontecendo ali debaixo daquela mesa, enquanto você se alimenta da comida do rei. A sua vida é transformada. Você come e olha para o rei. Por isso que Paulo falou que nós somos transformados olhando para ele de glória em glória. Sabe? Cada vez que você está desfrutando, se alimentando do rei, porque ele também se faz a nossa própria comida, você é transformado. Amém, irmãos? Quantos entenderam isso aqui nessa noite? Fique em pé comigo onde você está, o louvor rapidamente. Olha, sentar à mesa do rei me fala de muitas coisas que nós pregamos aqui, porque está como ênfase na palavra, no evangelho. Sentar fala de descanso. A mesa do rei, se alimentando, ou seja, quando você está no descanso do rei, sentado à mesa dele, algo extraordinário começa a acontecer na sua vida. Por que você está sentado? Porque você foi feito filho de Deus. Eu quero dizer algo para você hoje. Você não está aqui por acaso? Deus te trouxe aqui. E Deus fala para você hoje. Eu não sei o teu problema, mas Deus sabe, você sabe o que é que você precisa, qual é o anseio da tua oração. Mas acredite, Deus quer usar de bondade para com você hoje. Por amor a Jesus Cristo. Amém? Então quero dizer hoje, quero ministrar que hoje é uma noite de milagres, noite de curas. Pessoas serão curadas, enfermidades vão embora, sabe, milagres vão acontecer. Por quê? Porque você foi feito filho e a bondade dele está sobre você. Você só precisa crer nisso. Eu sou filho. Você só precisa mudar o pensamento que você tinha a respeito de Deus. Deus é bom e quer te abençoar. Amém, irmãos? Enquanto nós cantamos um louvor, eu quero que você ore. Quero que você fale agora com o Pai. Deus quer operar um milagre na sua vida. Ele não quer que você venha aqui como alguém que veio participar de uma reunião e voltou da mesma forma. Não. Todas as vezes que você vem aqui, Ele quer abençoar você. Só depende de você receber. Só depende de você crer. Se você crer hoje, irmão, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Amém? Eu quero que você ore agora como filho de Deus. Pode começar o louvor.